Diga comigo, transcendência. Diga comigo, legado é transcendência. Diga mais uma vez, legado é transcendência. Eu quero que você abra a palavra do Senhor aí no livro de 2 Reis, capítulo 13. Segundo Reis, capítulo 13, versículo 14. Se você não trouxe a sua Bíblia por algum motivo, já era até para ter baixado a sua Bíblia num aplicativo de celular, mas se você não trouxe a sua Bíblia impressa ou no aplicativo de celular, nós temos aí para você acompanhar nos telões. Diz assim: ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Eliseu estava doente. Olha para a pessoa do seu lado e diga para ela: Eliseu estava doente. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. Todos nós sabemos que Elias, ele não morreu. Elias, ele foi arrebatado para uma outra dimensão. Mas Elias formou os seus discípulos, os seus filhos espirituais, os filhos dos profetas. E sobre Eliseu especificamente, caiu o manto de Elias. Caiu o desígnio, caiu o legado de Elias sobre a vida de Eliseu. E Eliseu, ele fez mais milagres que Elias. Eliseu, ele ressuscitou uma pessoa, e nós vamos ver isso. Eliseu transcendeu, foi além do que aquilo que o profeta Elias tinha feito. Mas há algo nessa passagem interessante. O desígnio angelical de Elias também foi liberado sobre a vida de Eliseu. Quando Elias estava treinando seus filhos, os filhos dos profetas, há logo assim uma passagem que declara que Eliseu e os filhos dos profetas, quando viram ele ascender ao céu, ser arrebatado, eles clamaram: meu pai, carros de Israel e os seus cavaleiros. E assim foi como eles viram, eles observaram Elias transcender, ser arrebatado a uma dimensão eterna. E esse manto, esse desígnio angelical veio sobre a vida de Eliseu, ao ponto de que quando ele estava doente, quando ele estava enfermo, e era uma enfermidade pela qual ele morreria dessa enfermidade, o rei Jeoás olhou para ele e exclamou a mesma coisa: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Eu quero te dizer nessa manhã que o manto apostólico que veio sobre as nossas vidas, através da vida do apóstolo Fernando, permanecerá sobre nós e sobre a sua geração. Mas não apenas o manto, porque no manto há cura, no manto há provisão, no manto há destino, no manto há autoridade, no manto há milagres, no manto há prosperidade, no manto há proteção sobrenatural. Mas não apenas isso veio sobre você e sobre mim, também veio o desígnio angelical que estava sobre a vida do apóstolo Fernando, também foi liberado nesse tempo sobre você e sobre mim. Eu acho que você não entendeu, pensei que você ficaria mais feliz. Eu disse que a mesma hoste celestial, o desígnio angelical que foi liberado para a vida do apóstolo Fernando, enquanto ele esteve aqui na terra, que o guardou, o protegeu, o serviu durante esse tempo que ele esteve aqui na terra, foi liberado sobre você e sobre mim. Você crê nisso? E o que isso significa? Que hoje nós temos sobre nós a legalidade de fazer obras ainda maiores do que ele fez. Se ele transformou vidas, mudou cidades, estabeleceu o reino dos céus, foi uma voz, um chofar para essa nação, você também
partir de hoje, tem a mesma autoridade como filho espiritual dele, de impactar e transformar essa nação. Está sobre você e sobre mim esse poder de provocar um impacto, de provocar uma transformação. Mas isso só serve para quem? Para aqueles que são filhos. Eliseu era filho de Elias. Você era filho, filha do apóstolo Fernando. O reconheceu como pai durante todo esse tempo que ele esteve presente. Então você tem a autorização para receber não apenas o manto ministerial que veio sobre a vida dele, mas sobre expandir, sobre deixar esse rastro, sobre liberar esse manto sobre todos aqueles que estão ao seu redor. Agora vai lá no versículo 20 do mesmo capítulo de 2 Reis 13. No versículo 20 diz assim: então Eliseu morreu. Versículos à frente diz que Eliseu estava enfermo. E agora diz que Eliseu morreu e foi sepultado. Diga comigo: Eliseu morreu e foi sepultado. Diga mais forte: Eliseu morreu e foi sepultado. Vamos continuar. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país a cada primavera. Certa vez, quando alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Eliseu foi um homem de Deus. O apóstolo Fernando, uma das mensagens que eu recebi, diz que assim como o apóstolo João descreveu no livro de João, como um homem enviado de Deus, o apóstolo Fernando também foi como um homem enviado de Deus nessa nação. Ele era um homem de Deus. Quantos acreditam nisso? Quantos viveram isso? Quantos já foram transformados por isso? Quantos viveram da unção que ele viveu? Quantos passaram e vivenciaram milagres, prodígios e maravilhas? Quantos receberam uma palavra profética que mudou o curso da sua história? Quantos viveram milagres nas suas famílias? Quantos receberam a Jesus? Quantos foram desativados na prosperidade? Quantos receberam o poder que fluía através da vida dele? Então ele era um homem de Deus, isso eu não tenho dúvida. E se você tem dúvida, eu não tenho dúvida por você. Ele era um homem de Deus, assim como Eliseu. Eliseu era um homem de Deus. Mas Eliseu ficou doente e morreu como homem de Deus. O fato do apóstolo Fernando ter falecido não significa que ele não era homem de Deus, ou de que ele não tinha fé. Muito pelo contrário. Foram mais de 30 dias, junto com o bispo Davi, a profeta Maria Eugênia, vendo a fé dele fluindo sobre o seu corpo, batalhando pela sua vida. Então ele era um homem de Deus e cheio de fé. Mas também, assim como Eliseu, ele ficou doente e ele faleceu. E eu quero te dizer nessa manhã, porque às vezes nós não gostamos de falar da morte, mas todos nós vamos morrer um dia. Há uma estatística que diz que de 100% das pessoas que nascem, 100% das pessoas irão morrer. Então olha para a pessoa do seu lado e diga para ela: você irá morrer algum dia.
Eliseu como homem de Deus, o apóstolo Fernando como homem de Deus, eles ficaram doentes e eles faleceram e foram sepultados. Você e eu somos homens e mulheres de Deus. Mas qual é a diferença de Eliseu, do apóstolo Fernando, para qualquer outra pessoa que morre? É que eles, mesmo morto, os ossos são capazes de levantar vidas. Durante todos esses dias, as milhares de mensagens que nós recebemos, esse foi o versículo que me veio à mente. O apóstolo Fernando, mesmo morto, ele ainda é capaz de levantar, de ressuscitar, de fazer reviver, de dar destino, de liberar milagre, de liberar poder sobre vidas. Você e eu temos que viver de uma forma que mesmo quando nós formos morrer, mesmo que tenhamos anos de haver sido morto, nossos ossos venham a provocar transformação nas pessoas. A palavra diz que Eliseu, como homem de Deus, ele morreu e ele foi sepultado. E houve uma guerra, uma batalha que sempre havia no tempo da primavera, no tempo da frutificação, do florescimento. E diz que as tropas estavam vendo os moabitas vindo. E eles viram que havia um homem morto no meio de tudo isso. E eles, para fugir das tropas, eles pegaram esse cadáver e jogaram. E esse cadáver, anos depois, diga comigo, anos depois, diga anos depois, esse cadáver que foi jogado ali, quando tocou os ossos de Eliseu, rapidamente ele se levantou, ele reviveu. Oh. O apóstolo Fernando não está mais fisicamente em carne e osso aqui no nosso meio, mas o poder de Deus que fluía através da vida dele está sendo capaz de ressuscitar e continuará ressuscitando por anos, anos e anos as vidas. Continuará trazendo libertação, cura, salvação. Continuará levantando um exército de intercessores nessa nação e nas nações da terra. Continuará provocando um rebuliço no mundo espiritual. Continuará liberando uma voz profética sobre essa nação e sobre as nações da terra. Continuará estabelecendo o reino de Deus. Continuará transformando e impactando os 7 montes da sociedade. Continuará trazendo convergência sobre a vida de cada pessoa. Continuará levantando todos aqueles que estavam mortos no corpo de Cristo. Oh! Você crê nisso? E Ele continuará através de você e através de mim. Olha para a pessoa do seu lado e diga: Ele continuará através de você e através de mim. Precisamos levantar outras pessoas. Precisamos curar outras pessoas. Precisamos evangelizar outras pessoas. Precisamos orar por outras pessoas. Precisamos transformar outras pessoas. Precisamos ensinar outras pessoas. Precisamos batalhar pela vida de outras pessoas. Isso foi o que Ele fez. E o que você dá aqui na terra se transforma no seu legado eterno. Eu vou repetir: o que você dá aqui na terra se transforma no seu legado eterno.
O apóstolo Fernando deu a sua vida nessa terra. E isso liberou uma voz no mundo espiritual, nos dando legalidade de tomar esse legado e continuar fazendo a boa obra que ele fez. Agora o legado só se transfere para aqueles que são filhos. O legado só se transfere para aqueles que são ativadores apostólicos. O legado só se transfere para aqueles que foram habilitados por ele. O apóstolo Fernando transcendeu. E o que é transcendência? É você continuar vivendo mesmo depois de você ter morrido. Se você vai nas redes sociais até hoje, nós continuamos vendo, recebendo mensagens da transformação que ele está provocando, não que ele provocou, que ele está provocando na vida de outras pessoas. Por isso, anota aí, os heróis não morrem, eles transcendem. E ele foi um general de Deus nessa nação. E ele não morreu, ele transcendeu. E ontem me veio à mente um ensino do Dr. Peter Wagner, quando ele veio à Convergência em 2015, que ele falou de finish well, de terminar bem, como você tem que terminar bem. E isso também está escrito no livro do apóstolo Fernando, o livro da Convergência. Se você não adquiriu esse livro, é uma boa oportunidade de você adquirir, para você ter autoridade para falar a respeito do legado dele. Porque você precisa entender, ter revelação daquilo que ele liberou. E o Dr. Peter Wagner falou a respeito do Bob Clinton, que havia escrito um livro. O livro se chama The Making of Leader. E nesse livro ele falou dos estágios, dos 6 estágios de liderança. Está lá no livro da Convergência. Eu não vou falar sobre cada um deles, mas eu vou citar. E isso me veio à memória, porque eu pude ver que a vida do apóstolo Fernando cumpriu exatamente esses 6 estágios. Assim como a vida do Dr. Peter Wagner. E o primeiro estágio se chama fundamentos soberanos, que é quando você nasce, você não escolhe o dia que você nasce. Deus toma decisões importantes sobre a sua vida. Esses são os fundamentos soberanos. Aonde você nasce, você não escolhe aonde você nasce. Deus toma essas decisões na sua vida. O Senhor determina. Esse foi o primeiro estágio. O segundo estágio é o crescimento da vida interior. É quando você recebe a Jesus. Quando a sua vida é transformada por Ele. Quando você nasce de novo. E esse dom, esse talento, todas as habilidades, todo o seu espírito é ativado. E tudo começa a caminhar dentro da sua vida. O terceiro estágio é o amadurecimento ministerial, que é quando você descobre os seus dons, quando você começa a amadurecer. Infelizmente, a maioria das igrejas, da igreja, no corpo de Cristo hoje na nossa nação, ainda não conhecem a respeito dos seus dons espirituais. Pergunta a pessoa aí do seu lado, quais são os seus dons espirituais? E a diversidade de dons espirituais, nós também temos um livro a respeito disso. O quarto estágio é a maturação de vida. É quando você começa a influenciar pessoas através do depósito que Deus colocou na sua vida. Perceba, tudo isso foram etapas que o apóstolo Fernando viveu em sua trajetória aqui na terra. Ele entrou nessa maturação de vida, começou a influenciar outras pessoas através do depósito, do destino, do dom que Deus deu a ele. O quinto estágio é a convergência. E o que é convergência? Nós já sabemos sobre isso, nós não vamos entrar nisso, mas é a zona de interseção entre a sua missão, a sua paixão, a sua profissão, a sua vocação. Isso faz você entrar numa zona no qual você fala, eu nasci para isso. E durante todos esses últimos anos, o apóstolo Fernando viveu nessa zona de convergência. Trabalhou por isso.
a quantidade de treinamentos que ele gravou, a quantidade de conteúdos que ele espalhou para o corpo de Cristo e para o mercado foram indescritíveis. A força que ele tinha para fazer isso não se compara a nenhuma outra pessoa. Ano passado, todos nós sabemos, ele enfrentou um câncer, foi diagnosticado com câncer, mas mesmo assim, todos os meses fazendo quimioterapia, ele vinha aqui nessa plataforma e gravava os seus treinamentos, com dores, cansado, porque os medicamentos eram muito fortes, mas em nenhum momento ele esmoreceu e nem reclamou, porque ele sabia que ele tinha que liberar, ministrar sobre a nação, liberar do depósito sobre a nação, e isso é convergência. E o sexto e último estágio é o que o Dr. Bob Clinton chama de afterglow, que é o que nós chamamos de legado. Diga comigo, legado. O legado vem depois da convergência. E nós estamos vivendo esse legado. E o que é legado? O legado é quando a sua mensagem é perpetuada. O legado do apóstolo Fernando será perpetuado através de você e através de mim. O legado é quando a sua mensagem vai além da sua própria existência física, da sua vida. O legado é quando a mensagem se torna maior do que o mensageiro. Eu não sei se você percebeu isso essa semana, mas enquanto ele estava na sua existência física, ele não conseguiu alcançar os maiores canais de comunicação dessa nação. Mas a sua mensagem, sim. Porque em todos os maiores canais de comunicação, colocaram o apóstolo Fernando Guilherme. Não colocaram o doutor Fernando Guilherme, não colocaram o coach emocional Fernando Guilherme, não colocaram o ministro do Senhor Fernando Guilherme, não colocaram o pastor, e não tem nada a ver porque ele exercia todas essas funções, não colocaram o mestre, não colocaram o profeta, colocaram o apóstolo Fernando Guilherme. Dr. Peter Wagner diz, e ele falou nessa ministração que eu assisti ontem, que eu revi ontem, ele diz: o legado, o seu legado é sobre aquilo que você será lembrado. Quando o apóstolo Fernando chegou nessa nação, ele chegou como apóstolo Fernando Guilherme. E ele saiu de forma terrena dessa nação para a dimensão da eternidade como o apóstolo Fernando Guilherme. Esse foi o seu legado e ele será lembrado por isso através de você e através de mim. A minha pergunta é: quando você falecer, o que você quer ser lembrado? Qual nome você quer ser lembrado? Porque o seu legado é a bússola do futuro. O seu legado é a bússola do futuro. Você tem que saber qual legado você quer deixar para você caminhar em direção a ele e não se perder no meio do caminho. O legado é a bênção geracional. O homem, ele é medido pelo rastro da sua obra. O homem é medido pelo seu legado. Há pessoas que morrem e não deixam nenhum legado e são esquecidas. Talvez não querem nem ser lembradas. Eu espero que eu não esteja falando de você, porque eu estou perante pessoas que irão transferir o legado do apóstolo Fernando e irão construir o seu legado através do legado do apóstolo Fernando. Deus quer que você seja lembrado de geração em geração. Quando a minha filha crescer, tiver mais consciência, porque ela ainda é muito pequena, ela vai lembrar e vai ver o legado que o seu pai deixou. Ela vai poder ver
todas as reportagens, ler todos os comentários e ver o quanto ele transformou vidas. Há muitas pessoas hoje que só trabalham para comer amanhã, para gerar renda para comer no dia de amanhã. Não pensam no seu futuro. Por isso que eu falo, o legado é a bússola do futuro. Você tem que sair hoje daqui pensando o que eu quero deixar para a minha próxima geração. O que eu quero transmitir para a minha próxima geração. E nós temos um exemplo claro disso, que é o Walt Disney. Os parques em Orlando, durante um ano, recebem milhões de pessoas. Milhões. Mesmo com a pandemia. Continuam ainda recebendo, agora que abriu. E milhões de pessoas de todo mundo. Budista, cristão, ateu, católico, macumbeiro. Pessoas de todo mundo vão para os parques de Orlando. Agora eu quero te falar algo. O parque foi aberto em 1971. E o Walt Disney, ele morreu em 1966. Ou seja, ele não foi nem na inauguração do parque dele. Mas ele transcendeu. Porque ele queria deixar um legado para o mundo. Ele queria entreter o mundo. E até hoje, ele é lembrado. Anos, décadas depois, ele ainda é lembrado. Você talvez já tenha ido lá. Eu já fui lá. O mundo inteiro vai lá. Ele é lembrado por aquilo que ele deixou. E ele não viu a inauguração disso. Mas ele transcendeu. Ele deixou um legado. Porque ele queria entreter o mundo. Eu não sei se você está entendendo. Se Walt Disney queria entreter o mundo, quanto mais você e eu, que temos o poder do Espírito Santo em nós, capaz de transformar o mundo. O que você vai deixar para a sua próxima geração? Faça algo. Você precisa fazer algo hoje, para que quando você estiver morto, as pessoas se lembrem de você. Há um poder dentro de você. Faça algo por outras pessoas. Eu disse, faça algo por outras pessoas. Porque quem não serve outras pessoas, quem não serve a sua geração, não serve para nada. O seu legado é a transcendência. Do que você vai querer ser lembrado? Abra aí em Josué 4. Josué 4. Versículo 1. Diz assim: quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhe disse: passem adiante da arca do Senhor seu Deus até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros. Diga comigo, uma pedra nos ombros. Conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos perguntarem: o que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras são como memorial perpétuo para o povo de Israel.
E os israelitas fizeram conforme Josué lhes havia ordenado. Apanharam as 12 pedras no meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué. E levaram ao acampamento onde as deixaram. Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes carregavam a arca da aliança que tinha ficado. E elas estão lá até hoje. O que é transcender? Transcender é você ir além dos seus limites. Transcender é você superar. Transcender é você ser superior. Transcender é você estender, extrapolar. Transcender é você perpetuar. Transcender é você ultrapassar. É você transbordar, é você elevar-se sobre. E é isso que essa escritura de Josué nos ensina. A transcendência está ligada à nossa descendência. Eu disse, a transcendência está ligada à nossa descendência. Isaías 48:19 diz: seus descendentes serão como a areia, e seus filhos como os inúmeros grãos, e o nome deles jamais seria eliminado nem destruído diante de mim. Quando você transcende, você passa para as suas gerações futuras, para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos, um nome, e esse nome não pode ser eliminado, nem destruído. O nome do apóstolo Fernando transcendeu nesses dias, e ele não será eliminado, nem destruído. Mesmo que você venha a partir algum dia, você precisa deixar o seu nome vigente como um legado. Você precisa permitir que o seu nome se perpetue para as próximas gerações. O seu nome será lembrado de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa. Como você deseja que o seu nome seja lembrado? O nome do apóstolo Fernando está sendo lembrado de uma maneira positiva e não será eliminado nem destruído, conforme Isaías 48 diz. A minha pergunta nessa manhã para você é: como você quer que o seu nome seja lembrado? Em Josué, Deus dá uma ordem, um mandamento, um mandato a Josué. Ele fala: Josué, pega uma pedra, fala para os seus líderes pegarem pedras do fundo do rio, do Jordão, no meio do rio, e você vai trazer essas 12 pedras, e você vai edificar um monumento, um memorial comemorativo. Para quê? Para que vamos fazer isso? Para que todas as próximas gerações saibam que eu fui poderoso para abrir o Rio Jordão e fazer o meu povo passar em terra seca. Você e eu somos os memoriais, somos os monumentos, somos as pedras comemorativas que fará as gerações futuras lembrarem daquilo que o apóstolo Fernando fez nessa terra. Por isso, a ordem, o mandato de Deus para as nossas vidas hoje é transcendência. Qual será a sua memória? Do que você quer ser lembrado? O que significa o teu nome? O que você quer perpetuar para as suas gerações? Provérbios 10:7, o bispo Davi leu isso na quarta-feira, diz que a memória deixada pelos justos será uma bênção. O apóstolo Fernando deixou uma bênção, uma autorização, uma legalidade do trono para perpetuarmos a sua mensagem. Mas o nome dos ímpios apodrecerá. E ímpio aqui não refere apenas àquela pessoa que não conhece a Jesus. Ímpio também refere àquela pessoa que só quer viver por prazeres momentâneos, que não tem um propósito de vida, que só quer nascer, viver, comer e morrer, não quer fazer mais nada, e passear, e viver de bem com a vida.
Esse também é um ímpio, porque está rejeitando o propósito de Deus para a sua vida. Mas a memória dos justos, ela será uma bênção. Eu declaro que a sua memória será uma bênção para as suas gerações. Eu declaro que a sua memória, o seu nome será perpetuado nas suas gerações. E nós vemos aqui nessa passagem de Provérbios 2 grupos, os justos e os ímpios, ou os perversos. Você decide qual grupo você está, não tem meio termo. Ou você é justo, ou você vive por um destino, ou você cumpre o seu propósito, ou você é um perverso e será esquecido quando você for partir dessa terra. As nossas escolhas vão determinar o nosso destino. Você e eu, hoje, nós somos o fruto das escolhas do apóstolo Fernando. Esse lugar, essa casa, é fruto das escolhas do apóstolo Fernando, das decisões que ele tomou de perpetuar o seu nome para as futuras gerações. Provérbios 22:1 diz que mais vale ter um bom nome do que muitas riquezas. O teu nome é o teu legado, e o teu legado é a tua transcendência. Mais importante do que você deixar riquezas, é você deixar um bom nome. A memória dos justos será uma bênção de gerações em gerações. O que significa isso? A minha filha, ela é pequena, mas ela já está sendo nutrida pelo nome que o pai dela deixou. Os filhos dela serão nutridos pelo nome que o pai dela deixou. Você e eu somos nutridos pelo nome que ele deixou. A bênção, ela se perpetua de geração em geração por causa do nome que ele deixou como um legado para nós. E isso vale muito mais do que riquezas e do que honra. Agora, a transcendência não tem a ver com você construir algo físico. Não tem a ver com você edificar um prédio, construir um edifício. A transcendência vai mais além. A transcendência é eterna. A transcendência é espiritual. Josué recebeu um mandato da parte do Senhor, dizendo: pegue as pedras do meio do Rio Jordão que está aberto, e você vai construir um monumento. Segundo Pedro 2:4 diz que nós somos pedras vivas. Você e eu somos pedras vivas. Nós somos monumentos da parte de Deus, memoriais da parte de Deus, que irá transmitir a mensagem do reino de Deus, que foi depositada na vida do apóstolo Fernando, para as futuras gerações. Olha para a pessoa do seu lado e diga para ela: você é uma pedra viva. Diga mais forte para ela: você é uma pedra viva. Nós somos uma casa de pedras vivas, espirituais, para transcender aqui na terra. Agora vai lá em 2 Pedro, porque eu quero destacar algo aí. Segunda carta de Pedro 2, 4, 10. Diz assim, segunda carta de Pedro 2, versículo 4 ao 10. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus, preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. O que faz as pedras vivas? Oferecem sacrifícios espirituais. O que faz para você transcender é o seu sacrifício. Sacrifícios espirituais. A ordem de Deus para Josué instruir os seus líderes foi que eles vão ao meio do Rio Jordão, que está aberto, em terra seca,
pegue as 12 pedras e coloque sobre aonde? Sobre aonde? Eles tiveram que caminhar, ir no meio do Rio Jordão. Quem já foi a Israel vê a extensão do Rio Jordão, é um rio muito grande. Pegaram a pedra, colocaram a pedra, não era uma pedrinha não, era uma pedra grande. Colocaram sobre os seus ombros, vieram caminhando para construir um memorial que lembrasse o que Deus fez naquele lugar. O que faz você, o que faz de mim sermos casas espirituais, pedras vivas, é o nosso sacrifício espiritual. É a nossa oferta, o nosso sacrifício. Você vê um edifício sendo construído e talvez você vê um nome bonito lá daquele edifício como uma pessoa em memorial, aquele nome, mas a pessoa, muitas vezes, na maioria das vezes, ela teve que investir muito para colocar o seu nome naquele edifício famoso. Ela teve que se sacrificar para colocar aquele nome naquele edifício famoso. Eu e você somos pedras vivas. Somos casa espiritual. E fomos chamados, aqui, conforme 2 Pedro diz, fomos chamados para oferecermos sacrifícios espirituais. A vida do apóstolo Fernando foi um sacrifício espiritual continuamente. E o que você leva daqui dessa terra é o que você faz espiritualmente. De todas as mensagens, o que nós podemos perceber é o quanto a vida dele impactou outras vidas, transformou outras vidas. Eu recebi dezenas de mensagens dizendo que pelas orações dele, famílias foram restauradas, pessoas foram libertas, pessoas receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, pessoas foram desatadas nas suas finanças, pessoas mudaram suas vidas através do depósito que Deus colocou na vida do apóstolo Fernando. O que você leva daqui é o que você sacrifica espiritualmente. Como filhos de Deus, nós não podemos viver a nossa vida de forma natural. Eu vou repetir. Como filhos de Deus, você não pode viver a sua vida de forma natural. Se você está vivendo a sua vida de forma natural, você não é filho de Deus. Porque se você tem Jesus como pedra angular dentro de você, algo está vivo dentro de você, e esse algo borbulha para transformar, para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Olha para a pessoa do seu lado e diga para ela: como você pode perpetuar a sua memória? Como você pode transcender? E eu quero te dar 5 maneiras hoje, rapidamente, de como você pode transcender. Se você está anotando, anote aí essas 5 maneiras que você pode transcender. A primeira maneira como você pode transcender é o que você gera. O que você gera? Eu vou perguntar novamente. O que você gera? Porque o que você gera é o que você perpetua. O apóstolo Fernando gerou, acharam. E o legado dele se perpetuará através da vida dela. Agora, o que nós geramos fisicamente tem o mesmo paralelo com o que nós geramos espiritualmente. O que você está gerando espiritualmente? Se você não está gerando nada espiritualmente, você não tem como perpetuar, não tem como transcender, não tem como deixar legado, não tem como deixar uma memória. Porque você precisa gerar algo das suas entranhas para você perpetuar. Ou seja, um cristão que não gera nada, não vale nada. Quantas pessoas você já trouxe para Jesus? Quantas pessoas você já transformou através da palavra de Deus? Quantas pessoas você já curou? Quantas pessoas você já ajudou? Quantas pessoas você já libertou? Porque o que você gera é o que perpetua a sua memória.
Provérbios 13 diz que o homem bom, ele deixa herança para os seus filhos, para aquilo que ele gerou. O homem de bem, o homem bom, ele tem uma mentalidade multigeracional. E não é apenas biologicamente, é espiritualmente. Porque o seu legado é a sua transcendência. E a sua transcendência é eterna. O que vocês têm gerado? O que você tem gerado? Porque o que você gera, perpetua. Repete comigo, o que eu gero, perpetua. A pergunta hoje para você é: o que você tem gerado? Quais vidas você tem gerado? Quais filhos, quais resultados você tem gerado nessa terra? Porque se você não gerar nada, você vai ser esquecido quando você morrer. Número 2. Uma outra maneira de você transcender. A primeira é o que você gera. A segunda é o que você diz. Diga comigo, o que eu falo perpetua a minha memória. Jesus diz, lá em Mateus 24, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. O que você fala, a murmuração que você fala, a reclamação que você fala, a negatividade, o negativismo que você fala, não desaparece. Está perpetuando. Os cientistas da NASA dizem que as nossas palavras, quando são liberadas, liberam frequências fonéticas que ficam perpetuamente. Ficam aonde? Ficam nas mãos de Deus, porque Deus toma todas as nossas palavras, igual a palavra dele diz, ele vai julgar uma por uma delas. Então cuidado com o que você fala, porque o que você fala perpetua a sua memória. Deus está tomando cada uma das suas palavras. Malaquias 3,16 diz: aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção, e foi escrito um livro como memorial na sua presença, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Tudo que você está falando, o Senhor está ouvindo com atenção e escrevendo num livro como memorial. O que você está falando, o que você está dizendo, é o que você irá perpetuar como uma memória nas próximas gerações. Então cuidado com aquilo que você fala, porque da sua boca não podem sair duas fontes. Não pode sair água doce nem água amarga. Ou sai água doce de vida, ou sai água amarga de morte. O que você tem falado é o que você irá transcender. Se você tem falado só pobreza, só tristeza, só enfermidade, só separação, só angústia, só murmuração, só fofoca, é isso que você vai perpetuar nas suas gerações. Mas se você tem falado vida, honra, se você tem ministrado a palavra de Deus todo o tempo, se você tem orado todo o tempo, se você tem liberado cânticos espirituais todo o tempo, se você tem orado, intercedido todo o tempo, adorado todo o tempo, se alegrado todo o tempo, profetizado todo o tempo, é isso que você vai perpetuar nas suas gerações. O que você fala, perpetua. Terceiro, o primeiro é qual? O que você? Segundo, o que você diz, o que você fala. Terceiro, o que você crê, a fé que você transmite. 2 Timóteo 1:5 diz: lembro-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou na avó Loide e em sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você. A sua fé é transmitida de geração em geração. Todos aqui que estavam aqui, talvez você tenha chegado depois, mas no ano passado nós tivemos o privilégio de ter a abuelita amada no meio de nós, a avó do apóstolo Fernando Guilherme. Ela passou praticamente
mais de 6 meses conosco aqui. E ela era uma profeta, uma mulher, ela é uma profeta, uma mulher temente ao Senhor. Uma mulher com a fé não fingida, assim como a avó de Timóteo. Todos conhecem a profeta Maria Eugênia, a mãe do apóstolo Fernando. Ela é uma mulher de fé não fingida, temente a Deus. O apóstolo Fernando foi um homem de fé não fingido, temente a Deus. Acharam será uma mulher de fé não fingida, temente a Deus. Os filhos da Sharon serão tementes a Deus, de fé não fingida. Você e eu somos pessoas de fé não fingida, tementes a Deus, porque a sua fé se transmite, se perpetua de geração em geração. Sabe por que hoje eu estou aqui? Porque houve uma igreja que nasceu na casa dos meus avós, por parte de pai. Essa igreja que nasceu, se transformou, tem ela até hoje lá na minha cidade de Campos. Meu pai e minha mãe levam esse legado. Eu estou levando esse legado. A Sharon vai levar esse legado. Você e eu também vai levar esse legado. O que você crê, perpetua. O que você crê, perpetua. A sua fé é a sua herança. É o seu legado. É o que você transcende. A fé em Cristo Jesus é o legado mais importante que você pode deixar. A fé em Cristo Jesus é o legado mais importante que você pode deixar. Timóteo foi um grande apóstolo, não só porque ele foi instruído pelo apóstolo Paulo, mas porque ele tinha sua mãe Eunice e a sua avó Lloyd, que tiveram uma fé não fingida. Então, o que você crê, a fé que você transmite, perpetua e faz você transcender. Se você é um incrédulo, essa incredulidade vai para as suas gerações. Mas se você crê, se você é uma pessoa de fé, essa fé em Cristo Jesus também se transmite de geração em geração. O apóstolo Fernando Guilherme foi um apóstolo de fé, um homem de Deus, um homem de fé. E nós recebemos esse legado. Por isso nessa manhã eu profetizo, você e eu somos pessoas de fé. Uma fé não fingida. E transmitiremos isso para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos, para as futuras gerações, e nós iremos impactar essa cidade religiosa e incrédula pela fé não fingida em Cristo Jesus. Se você crê, diga amém. Para terminar, 5 maneiras como você pode transcender. A primeira maneira, que você gera. A segunda, o que você fala. A terceira, o que você quer. A quarta, o que você conquista te leva a transcender. Quando você batalha no presente, você obtém vitórias futuras. Há uma frase do Dr. Mike Murdock que ele diz que as nossas batalhas são sementes para o nosso futuro de vitória. As suas batalhas no presente obtêm vitórias futuras. O que eu quero dizer com isso? O apóstolo Fernando Guilherme, mais do que nunca, batalhou durante esse mês de janeiro. Mas nós vamos obter essas vitórias. Você e eu vamos obter essas vitórias. Juízes 8:32 diz: Gideão, filho de Joás, morreu em idade avançada e foi sepultado no túmulo de seu pai Joás, em Ofra dos Abzeritas. Logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com os balaíns, cultuando-os. Ergueram Baal-Berite como seu Deus, e não se lembraram do Senhor, o seu Deus, que os tinha livrado das mãos dos inimigos. Também não foram bondosos com a família de Jerubaal, isto é, de Gideão, pois não reconheceram todo o bem que ele tinha feito a Israel. Gideão foi o homem que obteve a vitória contra os medianitas, e ele morreu. E aqueles que desfrutaram a vitória de Gideão contra os midianitas, traíram a memória de Gideão.
que não sejamos como esses homens. Que não venhamos atrair a memória do apóstolo Fernando. Que não venhamos atrair as conquistas que ele deixou. Mas mesmo assim, por eles terem traído a memória de Gideão, as vitórias do Senhor, a conquista, as batalhas que Gideão teve contra os medianitas, Deus não permitiu que a sua memória desaparecesse. Tanto que ninguém sabe desses homens, mas de Gideão todos nós conhecemos. Todos aqueles que traíram, porque o apóstolo Fernando foi um homem perseguido nessa nação. Todos aqueles que traíram o depósito que Deus colocou na vida dele serão esquecidos. Mas o legado permanecerá, transcenderá. Eu disse, você e eu, como legado, permaneceremos, transcenderemos. Todas as batalhas que nós temos, elas são escritas no livro chamado Livro das Guerras, no mundo espiritual. Então todas as batalhas que você enfrentou e obteve vitória, ela perpetuará como bênção, como vitória para as suas gerações. Elas não serão esquecidas pelo Senhor. Nenhuma das suas batalhas será esquecida pelo Senhor. Nenhuma das batalhas que o apóstolo Fernando enfrentou enquanto esteve aqui na terra dos viventes será esquecida pelo Senhor, porque todas elas foram anotadas no livro das guerras lá no céu, e nós usufruiremos das vitórias conquistadas. Ou seja, o apóstolo Fernando continuará ministrando, ainda que ele não possa ministrar fisicamente. Nós continuaremos anunciando as vitórias de cada uma das batalhas que ele enfrentou pelas nossas vidas. E a última maneira pela qual nós podemos transcender, e é uma das mais importantes, é o que você semeia. O que você semeia no reino se perpetua nas suas gerações. Mateus 26, versículo 6 diz: Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que este desperdício? Este perfume poderia ser vendido por um alto preço, o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre vão ter consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou esse perfume sobre o meu corpo, ela fez a fim de me preparar para o meu sepultamento. E eu asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde o evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Se eu e você hoje estamos lendo sobre essa mulher, é porque ela fez uma ação, ela semeou, ela sacrificou. Quando você semeia no reino de Deus, você jamais é esquecido. Quando você semeia, não passa as coisas que você semeia, elas se perpetuam. Aquilo que você semeia não passa, não desaparece, se perpetua e faz com que o seu nome não seja esquecido. Jesus disse: por causa dessa semente, por causa desse sacrifício, por causa da ação dessa mulher, o nome dela jamais será esquecido no mundo inteiro. O que você semeia é o que vai transferir o seu nome para as suas próximas gerações. O que você semeia é o que determina o seu legado eterno. Abel morreu, mas as ofertas de Abel falam até hoje. Jesus se ofertou como o maior sacrifício para a humanidade. E até hoje nós vemos o poder de ressurreição fluindo através da sua vida.
Você e eu somos o fruto, o produto daqueles que semearam no passado. Você e eu somos o fruto, o produto das sementes que o apóstolo Fernando plantou. Nós somos salvos por uma oferta, por um sacrifício, por uma semente. Por isso que como pedras vivas nós temos que ser casa espiritual e oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Você precisa semear, você precisa investir, você precisa se doar. Cornélio foi um homem temente a Deus. De contínuo ele orava, mas ele também dava as suas ofertas. E Atos diz que Deus falou que as ofertas e as orações, não só as orações, as ofertas e as orações de Cornélio subiram como um memorial diante da presença de Deus. O apóstolo Fernando, um dos valores, um dos maiores valores dele foi a generosidade. Ele era um homem generoso. Qualquer coisa que você precisasse, ele se doava, ele dava, ele se entregava sem medir esforços. Ele plantava no reino. Tudo que você vê aqui veio porque ele plantou. O que você está, a cadeira que você está sentado hoje, o local onde você está, essa iluminação, tudo isso aqui foi porque ele plantou no reino de Deus, com seu coração generoso. E ele plantou, e por isso a memória dele está se perpetuando, por isso o legado dele está transcendendo, e vai continuar transcendendo de geração em geração, porque o que você semeia, você colhe. O apóstolo Fernando se doou por essa nação. Se doou por essa nação. E nós veremos o fruto da sua doação por essa nação. Você quer perpetuar depois da sua morte? Seja generoso. Não seja avarento, seja generoso. Provérbios 11, 24, que era uma das passagens que ele sempre lia, em praticamente todas as reuniões, diz: aquele que dá generosamente, vê aumentar as suas riquezas. Aquele que retém, ao invés de dar, eles caem na sua pobreza. Porque o generoso sempre prosperará. Muitos perguntavam: por que o apóstolo Fernando é tão próspero? Não é porque ele investia muito, ou porque ele fazia muitos negócios, mas por causa do seu coração generoso, por causa das suas ofertas sacrificiais, por causa de cada semente que ele plantou. E nós, como seus filhos espirituais, nós precisamos levar esse legado de generosidade para as nossas gerações. Nós precisamos deixar esse memorial para as nossas gerações. Nós não podemos ser avarentos, porque a avareza é idolatria. E nós estamos num território onde a idolatria cria fortalezas mentais de avareza na vida das pessoas, na mente das pessoas. Mas você e eu somos casa espiritual, firmados em Cristo Jesus, para transformar essa mentalidade. Mas isso começa a partir de você e a partir de mim. Parte de tudo o que nós vivemos aqui como casa, havia uma semente do apóstolo Fernando. Porque não são seus dízimos, não são suas ofertas, não são suas primícias que sustentam toda essa estrutura. Não se engane. Mas a partir de agora nós vamos honrar isso. E eu quero te desafiar nessa manhã. Porque ele já não está fisicamente aqui no meio de nós para continuar investindo e plantando. Mas ele deixou o seu legado através de você e através de mim. E o meu desafio para nós é continuarmos mantendo essa excelência
nesse território, através dos nossos dízimos, através das nossas ofertas, através das nossas primícias. Eu posso ouvir um amém melhor do que esse? Eu posso ouvir um amém melhor do que esse? Porque aquilo que você semeia, perpetua nas gerações.